E aí, aqui é o Node e imagine só, você usa um anel demoníaco capaz de realizar qualquer magia que desejar. Entretanto, para isso acontecer, ele irá devorar sua energia espiritual. Galera, continuaremos nossa jornada no anime Welcome to Demon School, episódios 4, 5 e 6. Pela manhã, enquanto se alimentava, Iruma recebe um aviso de seu avô, dizendo que o colocou na classe dos alunos mais desajustados e bagunceiros da escola, pois ao causarem mais problemas e chamarem mais atenção do que seu neto, o garoto conseguirá levar uma vida normal de um estudante do ensino médio. O menino só aceita como de costume e vai pro colégio junto de seus dois amigos, Clara e Asmodeus, que também descobrem que ficarão junto da turma de delinquentes. O garoto prodígio diz não se importar com aquilo, afinal tudo o que desejava era ficar na mesma sala do seu novo amigo. O sinal da escola toca e os alunos começam a verificar seus nomes na lista, um momento de alegria para uns e tristeza para outros. Clara já sabia que estava na mesma classe de Iruma, mas mesmo assim resolveu comemorar novamente, chamando ainda mais atenção para o trio. Os novos colegas de turma começam a andar pelos corredores da instituição, à procura da sala dos desajustados. O protagonista fica maravilhado com todos os aspectos daquele lugar que o fazia lembrar de uma escola do mundo humano, mesmo que nunca tenha estudado em uma. Nesse momento, uma seta mágica rodeia Iruma. Clara rapidamente começa a persegui-la. Asmodeus diz que provavelmente aquele indicador é um guia que levará o aluno de honra até a sua respectiva turma. O grupo então começa a seguir o estranho sinal, e após um tempo se questionam se na realidade estavam sendo levados para fora do colégio. O grupo se depara com uma entrada subterrânea e seguem pelo caminho indicado, passando por um trajeto cheio de lixo com um fedor insuportável. Então finalmente ficam frente a frente a uma porta velha e abandonada. Iruma resolve abri-la cuidadosamente, mas é interrompido por Clara, que, contagiada pela sua alegria insana, empurra o menino, abrindo de uma vez a entrada do lugar. Nesse instante, um dispositivo é acionado, disparando diversas armas em direção ao garoto. Ele desvia incrivelmente de todas elas com sua incrível habilidade de evasão perfeita. Quando se recupera do susto absurdo, observa que todos os seus colegas de classe estão impressionados. Segundo eles, aquilo foi um trote com um novato, afirmando que ninguém nunca tinha conseguido se esquivar da perigosa armadilha. Um dos estudantes na sala fala que alguém acabou sendo perfurado pelas espadas, chamando a atenção de todos. Um novo aluno entra pela porta, Sabinok Sabro, um valentão que foi mandado para a classe dos desajustados por brigar com um professor. Ele surge dizendo que não é um covarde que desvia de lâminas, afinal, ele deveria ser o mais forte possível para se tornar o rei dos demônios. Nesse momento sabemos que esse cargo não está sendo ocupado por ninguém no mundo inferior há algum tempo. O escolhido para isso deve ser a criatura mais forte e temida por todos os outros. O aluno valentão também explica que os demônios são ranqueados em 10 níveis e apenas os que estão no topo da lista, conhecidos como Yod, podem se candidatar para ser o novo rei. Sabro explica que venceu seu professor em um duelo, pois essa é a forma mais rápida de subir de rank. Em seguida, ameaça Iruma, dizendo que se o aluno de honra atrapalhar sua escalada de rank, sofrerá graves consequências. Asmodeus toma a frente da conversa e avisa para o valentão que não pode ameaçar seu amigo. Tanto o demônio como toda a turma ficam se perguntando sobre o que significava aquela palavra. Quando o protagonista já está ficando tenso com a situação, o professor da turma entra na sala. Kalega é o mestre da turma e, para sua infelicidade, terá que lidar com Iruma novamente. Irritado por ser o responsável dos desajustados, ele rapidamente realiza a chamada de todos os estudantes e ordena que se dirijam para fora da sala, pois passariam por um novo teste que determinaria o rank de cada um. Ele explica que a classificação seria dada depois de realizarem um novo teste, sendo esse uma corrida até o final de um vale coberto de névoa. O objetivo é chegar até a bandeira vermelha que se encontra no final do percurso, e depois haverá um ritual de invocação. O painel fofo novamente é invocado, explicando para os alunos que existem dois caminhos para concluírem a prova. O primeiro seria pelo Vale da Melodia do Passarinho, sendo esse o mais longo e tranquilo. O segundo é o Vale Degolador, cheio de perigos e criaturas demoníacas, porém é o caminho mais curto para se chegar no objetivo. Kalego fica com ódio e destrói a invocação fofa novamente, e afirma que todos devem ir pelo caminho longo, afinal é o mais seguro e devem evitar o Vale Degolador, porque nesse lugar habita uma criatura que controla toda a área, sendo um perigo extremo para qualquer um que invadir seu território. O professor então dá início ao exame e todos os estudantes saem voando com suas asas, exceto Iruma, que não faz a mínima ideia de como vai realizar esse teste. Ele é arrastado até a beira da
da montanha onde estava devido à velocidade que seus colegas saíram. O sensei empurra o garoto para forçá-lo a iniciar a prova e ele cai de uma gigantesca altura por não saber voar. Os alunos acabam se deparando com diversos obstáculos ao longo do caminho, como pássaros demoníacos e plantas venenosas. Asmodeus avança em alta velocidade para ser o primeiro a chegar na bandeira, usando sua cobra de invocação para lhe ajudar a acabar com qualquer inimigo. Nesse momento, o garoto prodígio descobre que Clara estava em suas costas o tempo todo. A menina se aproveitou da velocidade e habilidade do seu amigo, deixando o jovem furioso. Asmodeus, em meio à sua crise de raiva, percebe que Sabnok optou por escolher o Vale Degolador, desobedecendo seu professor a fim de chegar ao topo do ranking mais rápido. O valentão passa por um cenário catastrófico, cercado por uma forte ventania que com o mínimo descuido poderia ser arrastado para as profundezas daquele lugar. Kalego se questiona sobre o que aconteceu com Iruma, e assim ficamos sabendo que o garoto, ao cair da montanha, foi capturado por um grupo de urubus demoníacos que nesse exato momento estão carregando o menino em seu bico, e assim uma das criaturas solta o protagonista em um ninho bem peculiar. Asmodeus agora tenta salvar Clara, que nesse momento está sendo devorada por uma planta carnívora. A menina diz aceitar seu destino cruel e se despede do seu amigo. O garoto prodígio, já sem paciência com a situação, utiliza sua espada de fogo, cortando a criatura ao meio para salvar a garota de uma vez por todas. Iruma percebe que está diante de uma ave demoníaca gigante e acredita que não sairá com vida dali. O monstrengo começa a grunhir e, ao se movimentar, o menino percebe que sua perna está ferida. O jovem tenta demonstrar ao animal que deseja ajudá-lo, fazendo em si mesmo um corte e em seguida colocando algo para estancar o sangramento, afirmando que deseja fazer o mesmo com o pássaro demônio. A criatura aceita a ajuda inesperada, entretanto, quando o protagonista se prepara para ajudá-la, uma gota de seu ferimento entra em contato com o machucado da ave, realizando dessa forma a cura instantânea da criatura. O menino fica sem entender o que aconteceu, refletindo consigo mesmo sobre os poderes que um simples humano poderia adquirir no mundo inferior. O pássaro resolve lhe dar uma carona até o lugar desejado como forma de agradecimento. Então os dois saem do ninho rumo ao objetivo do estudante. Nesse instante observamos que Sabnok está sofrendo com uma luta extremamente difícil contra o temido guardião do Vale Degolador. O garoto valentão se nega a perder a batalha, movido por seu desejo de se tornar o rei dos demônios desde muito pequeno. Nenhum de seus irmãos ou familiares se interessaram pelo cargo, e por isso ele pretende receber esse título para trazer honra à sua família. Então ele faz uso da habilidade especial desenvolvida exclusivamente pelo seu próprio clã, chamado Criação de Armas, sendo capaz de criar armas feitas com o mesmo material que estiver mordendo. O garoto coloca entre os dentes um pedaço de bronze e conjura em suas mãos um enorme machado. Ele parte para cima do monstro e realiza vários ataques, mas seu oponente consegue desviar facilmente. Entrando em um estado de raiva, Sabnok morde uma pequena placa de prata que usava no seu colar, conjurando uma poderosa espada do mesmo material. Ele avança em direção ao monstrengo que com muita facilidade detém os fortes ataques usando apenas sua pata. Ao perceber que a luta estava completamente a favor do enorme guardião, o garoto valentão se preparava para receber o ataque final. Entretanto, Iruma se coloca em sua frente, pedindo que pare com a batalha. Sem entender o que estava acontecendo, seu colega de classe o afasta, dizendo para não atrapalhar o seu combate. O protagonista trouxe consigo a ave gigante que o estava dando uma carona, sendo ela o filho da criatura que assombra o Vale Degolador. Felizes por estarem juntos novamente e pela ferida do seu único sucessor estar curada, as duas criaturas se curvam diante dos garotos, como forma de agradecimento. No local final do teste, o professor aguarda a chegada dos alunos, e Asmodeus é o primeiro a completar a missão, junto de Clara, que ainda estava em suas costas, se aproveitando dele esse tempo todo. O garoto prodígio se pergunta sobre onde estaria Iruma, afinal, imaginava que o seu amigo já tivesse chegado. O tempo passa e a grande maioria dos estudantes concluem a prova, exceto o protagonista e Sabnok, que nos últimos segundos impressionam a todos chegando ao local, montados no guardião do assombroso vale. Ainda assim, o professor Kalego os coloca com placa de último lugar, demonstrando para todos os seus colegas que eles foram os mais lentos na prova. O sensei explica que irá anunciar o nível de todos através da Coruja Rank, que durante todo o teste observa os participantes. Ele explica que basta colocar a mão no bolso da criatura e retirar uma insígnia, o objeto mostrará a classificação de cada um. Os alunos formam uma fila e o primeiro a saber o seu rank é Asmodeus, sendo classificado na 4ª posição dos 10 níveis do rank demoníaco. Entendemos que quanto maior o número, mais poderoso será o demônio, e obviamente o garoto prodígio acaba deixando todos impressionados com seu rank. Os estudantes recebem seus resultados e a maioria acaba ficando nas últimas posições, recebendo a classificação 1 ou 2, exceto Clara, que por ser a
segunda a concluir a prova, acabou sendo classificada na terceira posição, deixando seu amigo irritado, afinal ela realizou todo o percurso nas costas dele. Iruma é chamado para saber seu rank, e ao colocar a mão no bolso da coruja, acaba deixando ela assustada e o animal rapidamente voa para bem longe do local. O garoto fica confuso, pois não conseguiu saber em qual posição ficou, entretanto seus colegas de classe ficam assustados ao perceberem que em sua mão havia um anel dourado. Sabenock, ao olhar aquilo, se recorda de sua infância, onde seu pai lhe contava sobre a profecia do Rei Demônio, que seria um ser poderoso de outro mundo portando em sua mão direita um anel dourado. Uma criatura obscura sai do anel, deixando Iruma apavorado. Nesse momento, aquele ser desconhecido libera um grito extremamente poderoso, deixando todos os demônios que estavam nas proximidades em colapso, a não ser pelo protagonista, que não sofre nada com aquele ataque sonoro. Clara tem a brilhante ideia de cantar uma canção de ninar para aquela sombra demoníaca e incrivelmente funciona, deixando-a mais calma e cessando o estrondoso grito. O professor Kalego diz ao menino que vai cuidar da situação, mas ao se aproximar dele é ameaçado pela criatura obscura, demonstrando que se intervir de alguma maneira, cortará seu braço fora. Os amigos do garoto, que também tentaram ajudá-lo se aproximando, tiveram suas energias drenadas pela entidade maligna. E em meio àquela situação complicada, o diretor do colégio chega ao local. Ele informa ao seu neto que aquele se tratava de um anel glutão, que se alimentava do poder do usuário que o portasse. A criatura estava gritando daquela forma porque já estava um longo período sem se alimentar. Sullivan afirma que, mantendo o monstro alimentado, o menino não terá nenhum problema com ele. Dessa forma, seu avô entrega parte de sua energia para aquele demônio retornar ao anel. E assim o primeiro dia de aula se encerra, com todos sendo posicionados em algum rank. Iruma acabou ficando na posição mais baixa, pois não obteve sua insígnia com a coruja rank. Mas no final das contas, o garoto ficou feliz com o resultado, afinal dessa forma não iria chamar a atenção de ninguém. No dia seguinte, Iruma tenta seguir sua vida de estudante normalmente, sem atrair os olhares dos outros alunos. Entretanto, seu avô não facilita sua vida, o deixando na porta do colégio usando sua nova carruagem. Através de ordens do seu mestre, Ópera coloca um tapete vermelho e anuncia a chegada do neto do diretor. O garoto fica sem jeito com toda aquela apresentação e imediatamente vai de cabeça baixa para sua nova sala. Naquele dia, após realizar a chamada da classe, o professor Kalego informa aos alunos que terão novas aulas com os outros tutores e por isso devem evitar fazer qualquer idiotice pelo restante do dia. E assim o trio de amigos passam o dia inteiro aprendendo sobre as várias áreas da educação demoníaca. Nesse momento, a turma se encontra na Torre de Flores, lugar onde iriam aprender demonologia com a professora Stola Suzy. A nova tutora explica que a atividade do dia era fazer uma planta florescer usando magia para acelerar o processo. Ela diz que após realizar o feitiço, a pequena semente tomará forma da maneira que o usuário desejar, gerando assim vários tipos de plantas diferentes. Iruma sabe que não será capaz de realizar a tarefa, pois não consegue usar magia por ser apenas um humano. Pouco depois, ele nota a presença dos alunos veteranos e do próprio conselho estudantil naquele lugar. Sabenock tenta impressioná-los, afinal seu objetivo é se tornar o rei, mas ao conjurar o feitiço, acaba invocando uma planta que devora qualquer coisa que estiver ao seu redor. O jovem recebe de sua professora nota B e fica decepcionado consigo mesmo. Asmodeus realiza a magia em sua semente e gera uma espécie de planta flamejante, capaz de suportar a própria densidade de suas chamas. A sensei acha aquilo interessante e atribui ao jovem nota A, gerando uma pequena discussão entre o garoto prodígio e o valentão. E dessa forma, todos os alunos da turma foram conjurando suas próprias plantas. Surgiram algumas plantas diferenciadas, outras bem estranhas e algumas bizarras, como foi o caso de Clara. Sua semente gerou um ser totalmente desconhecido que faz parte de sua pequena árvore. Iruma, ao observar que todos os seus colegas estavam conseguindo invocar algo, tenta realizar o feitiço em sua semente, e quando o garoto recita as palavras mágicas, uma luz é emitida de seu anel, e com isso a magia é realizada, gerando um brilho azul em toda a torre de plantas. Seu avô lhe liga através do infernofone que o havia dado de presente pela manhã, informando ao menino que no dia em que conteve a criatura que estava em seu anel, o alimentou com parte de seu poder, e com isso, qualquer usuário portador do anel será capaz de usar feitiços. Nesse instante, uma gigantesca árvore cerejeira japonesa toma conta de grande parte da instituição Bebbles. Poucos segundos depois, um aluno corre até a sala da presidente estudantil e a informa sobre o acontecimento. Ela reflete consigo mesma que aquela árvore só era gerada no mundo dos humanos, e em suas mãos segura um caderno com as anotações sobre Iruma, que possivelmente ele seja um humano de verdade. Mais tarde naquele mesmo dia, descobrimos que existe um grupo de alunos frios e calculistas que andam pela escola caçando alunos bagunceiros e
e desajustados, a fim de dar uma lição neles. Esse grupo de elite é conhecido como Conselho Estudantil, sendo a presidente a líder de todos eles. Ela ainda mantém suas dúvidas sobre a existência dos humanos, afinal apenas os demônios de rank alto têm acesso a esse tipo de informação. Ela entra em uma sala e em seguida abre uma passagem secreta, tendo acesso a manuscritos antigos de sua família que comprovam a existência de humanos. Ao abrir o livro, ela observa uma história de romance entre dois estudantes. Aquilo se tratava de um mangá. Ela se maravilha com aquela história, mas ficava confusa ao mesmo tempo por não entender o que estava escrito. Ao notar a presença de alguém se aproximando do local, ela guarda o pequeno livro consigo e sai sem que ninguém a veja. Nos arredores da escola, Iruma oferece sua ajuda para limpar as várias pétalas de flores que estão caindo da árvore que invocou. Os trabalhadores então pedem que o garoto leve todos os inúmeros sacos de lixo para fora, e devido à sua mania de nunca recusar nada, ele aceita. Asmodeu se aproxima do seu amigo e, para lhe poupar trabalho, queima todo o lixo que estava no local. Clara chega por lá trazendo consigo um aglomerado de resíduos para serem queimados, mas esbarra em uma pedra e derrama tudo em cima de seus colegas. O protagonista avisa que já está ficando tarde e que os dois devem voltar para casa. Ele ficaria para trás para limpar toda aquela bagunça. Mais tarde, ao andar pelos corredores da escola, Iruma esbarra com a presidente estudantil e a menina fica envergonhada, pois aquela mesma cena aconteceu no mangá e rapidamente ela deduz que o garoto desajustado estava tentando fazer com que ela se apaixonasse por ele. Galera, a presidente estudantil será uma aliada ou inimiga de Iruma? Será que ela irá descobrir a real identidade humana do garoto? Se quiserem a continuação dessa jornada no mundo inferior, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!